CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao CEAP. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. E hoje a Maria Tereza, que vai fazer o estudo para a gente, ela vai falar sobre os 167 anos do Livro dos Espíritos. A sustentação no momento do passe, quem vai fazer é a Daniela, que é trabalhadora da nossa casa. E a sustentação no momento do passe é a lição 159 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título A Quem Segues? Eu vou dar alguns avisos antes da gente iniciar o nosso estudo. E o primeiro aviso é o convite a todos vocês do nosso encontro, que vai ser no domingo, agora dia 21, sobre Leon Denis. E o encontro é de 9 às 12 horas. Então estão todos convidados a passarem amanhã aqui no CEAP com a gente, estudando um pouquinho da vida e da obra de Leon Denis. Eu gostaria de convidar também a vocês a vir conhecer, estudar com a gente, porque nós temos aqui na casa, todos os dias, de segunda a quinta, estudos da obra de Kardec. Não só da obra de Kardec, mas também nós temos a obra de Leon Denis, nós temos Ivone Pereira, ainda estamos estudando no domingo, às 9 da manhã, o livro Memórias de um Suicida. Temos obra de André Luiz, Dona Ivone Pereira. E eu sempre falo aqui que o estudo ajuda muito. O estudo ajuda muito ao nosso entendimento, não só a respeito da doutrina, mas a respeito da vida, né? Do que nós estamos fazendo aqui, os porquês, para tantas respostas, a tantas perguntas que nós nos fazemos, a doutrina espírita nos dá esse esclarecimento. Então, a gente tem no nosso site todos os horários, todos os dias e todos os horários do estudo. Ali na livraria também nós temos um marcador de página, de livro, com alguns horários. Alguns foram modificados, porque à medida que os cursos vão terminando dos livros, vai se mudando o livro. Mas ali tem, mas no nosso site nós temos todos os horários direitinho. É www.centroespiritautivopanfiro.com. E nós temos alguns estudos que são feitos através das lives, outros são presenciais, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Então, estão todos convidados a vir estudar aqui conosco. Nós temos também o atendimento fraterno, onde, se houver a necessidade de algum esclarecimento, de conversar com o médium, tirar alguma dúvida, é só continuar depois do estudo sentado no lugar de vocês, que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Gostaria de pedir também que, se possível, desligar os celulares ou pôr no modo vibra. Se houver necessidade de atender o telefone, não tem problema, pode ali fora atender. É que quando o telefone toca muito alto, ou durante o estudo, ou no momento do passe, a gente, querendo ou não, a nossa atenção é desviada para o celular. Então, a gente pede sempre que, se possível, botar no modo silencioso ou no modo vibra, para que não aconteça de tocar na hora do passe, e aí desconcentra o médium, desconcentra as outras pessoas. E eu vou, então, dar início com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 159, que tem como título A Quem Segues?
E Emmanuel nos traz um versículo de Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo. E Emmanuel vai, aqui no decorrer do livro, ele vai nos falando mais a respeito desse versículo. E Emmanuel começa da seguinte forma: o homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material receberá certos alvitres, tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não nos ensinou assim. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amoroso, amigo, nosso irmão mais velho, pedindo a espiritualidade amiga que já se encontra na nossa casa, que já preparou esse ambiente para receber a cada um de vocês que aqui chegaram. Pedimos que a nossa irmã Maria Teresa possa ser intuída no estudo que vai nos trazer e que todos nós possamos estar ligados nesses momentos de estudo, recebendo do alto essas sementes de amor. Que seja assim, Senhor, em nome da direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Herman e todos esses amigos tão queridos que sustentam a nossa casa. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, mas acima de tudo a Deus, nosso Pai, a permissão para que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou passar a palavra agora para Maria Teresa para que ela possa falar um pouquinho sobre os 167 anos do Livro dos Espíritos. Vai até 10 para as 8, tá bom? Bom estudo. Melhor ficar em pé, né? Tá. Deixa eu botar aqui, organizar aqui. Tá ótimo. Tá bom? Tá bom? Bom, gente, boa noite pessoal aí de casa também. É com muita alegria que eu retorno a essa casa para a gente estar falando e conversando sobre a publicação do Livro dos Espíritos, que hoje mais perto, que hoje faz, né, 167 anos. E esse livro, ele não só é o núcleo
núcleo central, né, a pedra angular, por assim dizer, da doutrina espírita, como o ponto inicial que a gente pode dizer que foi com ele que a doutrina espírita se lançou, né, e começou a se propagar no mundo, né? E o Livro dos Espíritos, a gente vai trabalhar essa ideia mais adiante, ele não traz assim nada novo, né? Mas ele reforça um código de conduta para a humanidade, porque além do código moral que a gente vai ver que foi trazido por Jesus, ele traz um entendimento do que é o mundo espiritual, a sua relação com o mundo corpóreo e principalmente a ideia, né, da evolução humana. Ele não é um livro de cabeceira, não é um livro que a gente lê de uma hora para outra. É necessário sempre estar em contato com o Livro dos Espíritos, como consulta. É um livro que a gente tem que estar sempre meditando, estar sempre relendo. O Divaldo costuma falar em suas palestras que Joana, né, o orientou a ler e reler o Livro dos Espíritos quantas vezes forem necessárias e que cada vez que o lesse iria aprender coisas novas. Uma palestrante, uma oradora da casa de Leon Denis, comentou que o espírito, o mentor da casa, né, Baltazar, não sei se alguém aqui já leu Mensagens de Baltazar, naquele folheto do Leon Denis tem sempre uma mensagem dele. E ele fala que é necessário que nós estudemos o Livro dos Espíritos por mais 500 anos, que o Livro dos Espíritos fique entre nós, para que nós possamos estar sempre relendo, estar sempre meditando, para a gente ir amadurecendo a ideia que ele traz. E a doutrina espírita, né, se ergue sob esse livro, né? Por isso que ele é tratado como o marco inicial. Conforme eu falei, os fatos espíritas, eles sempre existiram, eles sempre estiveram presentes na natureza, mas depois que o Kardec lança, né, que o Kardec publica o livro, a gente vê uma nova luz, uma nova diretriz para o mundo. Porque o Livro dos Espíritos, ele sintetiza toda a natureza espiritual e, conforme eu falei, as relações entre o mundo físico, né, e o mundo espiritual. E para a gente criar um entendimento, eu estou um pouco ofegante, né? Mas, gente, essa é a primeira palestra que eu faço grávida, então pode ser por isso, né? Estou ainda aprendendo. E quem era o Allan Kardec, para a gente ter um entendimento na época? O Allan Kardec era um pseudônimo para um homem, um professor, um educador chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele tinha, eu não sei se as pessoas, né, muitos de nós já provavelmente vimos o filme do Kardec, né, que traz bem a ideia, conforme tudo começou, o contexto histórico da época. E ele era um homem que se baseava, né, era influenciado pelas ideias progressistas de educação e que promoviam o entendimento moral, o desenvolvimento intelectual e moral, bem como o acesso das crianças, né, à educação junto com a sua mulher. Aí que todo mundo comenta que a mulher do Kardec era um pouco mais velha que ele, mas isso não importa. Na verdade, o que nos chama muito a atenção na missão do Kardec é que o processo de codificação do Espiritismo começa principalmente pelo interesse que o Kardec, né, que antes
era católico, como a maioria da sociedade parisiense, pelo interesse do Kardec nas atividades paranormais que existiam na sociedade parisiense, porque provavelmente vocês já ouviram falar das mesas girantes, então aquilo desperta a atenção do Kardec, porque eram fenômenos populares, e o Kardec transforma a curiosidade dele numa investigação científica. Quando é lançado o Livro dos Espíritos, em 1857, a França passava por um contexto histórico de mudanças filosóficas, políticas, morais e sociais. Em 1857, a gente está falando do século XIX, e a França estava se recuperando da Revolução Francesa, né? Tanto que o Kardec, anterior a isso, nasce em meio ao término, né, das atividades napoleônicas, das guerras napoleônicas, e o Livro dos Espíritos é lançado em 1857, nesse período de Revolução Francesa, Revolução Industrial, o que leva o ambiente daquela época a um questionamento e uma busca para as respostas, né, do sentido da vida, da existência humana. Só que o que acontecia? A ciência e o materialismo estavam muito entrelaçados. E quando eu falo materialismo, o materialismo é tudo que nega a existência da alma e de Deus. Então, essas ideias, a intenção, né, ou o perigo, por assim dizer, desse entrelaçamento entre materialismo e ciência, era de suplantar a religião e a religiosidade dos indivíduos. O que era tido como uma ideia moderna, revolucionária. Eles tinham como se a ciência e a religião fossem os únicos capazes de conduzir e orientar os pensamentos e as ações humanas. Então, o Kardec, à época ainda conhecido como professor Léon Denisard, ele faz as perguntas que passam a ser respondidas pelos espíritos com orientação do Espírito da Verdade e com a ajuda de diversos médiuns. O Kardec se correspondia com pessoas que passavam por essas situações nos Estados Unidos, na Inglaterra. Quem viu o filme vai se lembrar de alguma, ou quem não viu, veja, e quem viu, reveja, porque é muito bom. E a gente vai ver que ele enfrenta, nesse método de investigação científica, várias dificuldades, né? Vocês imaginem. Então, como que foi feito a codificação? Os médiuns colocavam um lápis numas cestas chamadas cestinhas de bico. Era como se fosse uma carroça mesmo, né? Uma estrutura de uma carroça. As cestinhas ficavam aqui, vinha um suportezinho para o lápis, os médiuns seguravam e o lápis ia fazendo as contestações. E o Livro dos Espíritos, inicialmente, ele foi lançado com menos perguntas, eu acho que com 501 perguntas. Mais tarde, ele é lançado com as 1019 perguntas e, portanto, 1019 respostas, e é a edição que nós conhecemos. Então, há uma sequência histórica que a gente não pode esquecer. Quando eu digo sequência histórica, é da gente entender o caminho do cristianismo, porque se hoje nós podemos dizer que somos espíritas, antes de tudo somos cristãos, porque cremos e tentamos de todas as maneiras, né, cada um à sua maneira, mas o que nos norteia é sempre a moral do Cristo. Então, a primeira revelação
né, quando o mundo se preparava para sair do caos daquelas civilizações primitivas, apareceu um missionário chamado Moisés, que que foi dado a ele o dever de libertar o povo judeu, né? O povo judeu havia ficado escravo na Babilônia, né? A essa época estava escravo no Egito. Então Moisés, quem também não viu, há diversos filmes, né, sobre Moisés. Agora recente na Netflix lançaram Êxodo e Reis, ou Êxodos e Reis, e é super interessante nesse sentido para a gente também entender a missão de Moisés. E Moisés é convocado a libertar o povo judeu, e o povo judeu vão ser, né, as primeiras pessoas a terem contato com o primeiro código de conduta moral, né, recebido por ele no Monte Sinai e que a gente conhece até hoje, que são os 10 mandamentos. Não sei se aqui a Record explora muito, né, e tem uma novela que eu acho que dura até hoje, chamada Os 10 Mandamentos, e conta a história, a saga do povo judeu até a chegada de Moisés, que a gente trabalha com os 10 mandamentos até hoje, né? Muitos de nós, quantas vezes repetimos, temos que honrar pai e mãe, não matarás, não furtarás, para vocês verem que isso permeia na nossa sociedade até hoje. E então, mais tarde, após a vinda de Moisés, quem que aparece? Aparece Jesus, né? E para a gente ir entendendo que Jesus, ele não foi o único a vir, não foi o único missionário a vir à Terra. Antes dele, ele mandou outras pessoas, mandou outros espíritos, outras almas. No livro do Chico Xavier, gente, me esqueci o nome, A Caminho da Luz, ele fala justamente disso, né, que antes da vinda do Cristo, antes da vinda do Cristo, né, veio Confúcio, Lao Tse, vieram outros sábios, né, e em várias partes do globo, para começar, os gregos, a despertar a questão da religiosidade, da transcendentalidade do homem, da alma, né, antes da vinda de Jesus. Então, mais tarde aparece Jesus, e conforme ele mesmo dizia, não vim destruir a lei, e sim fazer com que os homens a cumpram. Ou seja, ele não veio desdizer o que havia sido ensinado, mas sim trazer, já não valia mais com a vinda de Jesus, o olho por olho, dente por dente. E então, das palavras de Jesus, recolhida pelos apóstolos, por seus discípulos e pelos primeiros cristãos, né, quando a gente fala os primeiros cristãos, a gente fala os cristãos do primeiro século, dos primeiros séculos, o cristianismo primitivo, são essas pessoas que, pela tradição oral, conviveram com Jesus ou conviveram com as pessoas que conviveram com Jesus, que dão início ao Evangelho escrito, que é o que a gente conhece hoje como a Bíblia Sagrada. E isso se torna, e o povo que recebe isso é o povo judeu, que havia sido liberto por Moisés na primeira revelação. E quando isso já está instituído na sociedade, a Bíblia já é de conhecimento de todos, né, que a utilizamos até hoje, nós podemos ver no próprio Evangelho de João, né, recentemente comemoramos a festa da Páscoa, que é uma festa também que comemora a libertação do povo judeu que havia estado escravo por 400 anos no Egito, né, a essa época que eu falei, onde remontamos a Moisés,
e essa festa da Páscoa, né, onde Jesus era uma tradição judaica, e Jesus, reunido com seus apóstolos na última ceia, ele nos promete um consolador prometido que viria quando, e inclusive fala, o mundo ainda não o conhece. E ele mesmo fala, eu vou, mas eu volto. Né? Então são sinais de que naquela época nós não estávamos preparados ainda para recebê-lo. Mas no Evangelho de João a gente vê que ele nos deixa esse Consolador prometido que viria quando a humanidade estivesse preparada. E esse Consolador prometido, nós acreditamos que ser a doutrina espírita, que de fato veio e começa, né, de maneira sintetizada com todo o trabalho do Kardec. E esse Consolador prometido chega num momento que o mundo está se preparando para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. Quando falamos no mundo de provas e expiações, que sempre ouvimos isso de repetir que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, hoje estamos ouvindo, principalmente no meio espírita, a se falar da regeneração da Terra, ou seja, é o caminho natural de evolução que todos nós estamos passando, porque se cremos na reencarnação, sabemos que essas pessoas todas que mencionamos, os espíritos de antigamente, fomos nós, né? E na sequência do Livro dos Espíritos, o Kardec publica o quê? O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele trata principalmente da parte experimental da doutrina, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Isso é tão comum e tão presente entre nós, que hoje aconteceram coisas engraçadas, né? Eu já falei aqui que eu optei nesse primeiro momento em não fazer muitos estudos, em função de ser um momento novo para mim, da questão da gravidez. E hoje me dirigia para Nova Iguaçu e assim no carro falei assim, caramba, vou falar com alguns amigos que já voltei, agora já estou mais... já estou me encaminhando para o segundo trimestre, já estou no segundo trimestre, então já estou mais tranquilo. Vou falar às pessoas que eu, num primeiro momento, ou desmarquei, ou falei que não queria mais, que já posso voltar. Mas isso eu estava pensando. Nesse mesmo momento, chega uma mensagem, assim, no carro, e eu boto para ouvir, e a pessoa do centro Cefaz, né? É um centro no Recreio, falando assim, Maria, aproveitando que você falou que ia ser mãe, eu queria te convidar para no mês de maio fazer uma palestra conosco a respeito do poder das mães, das orações das mães e tal. E o livro que a gente vai estar celebrando é esse aqui, um livro que eu estou começando a ler. Aí no mesmo momento eu falei assim, meu Deus, que coisa. E só isso que aconteceu comigo acontece vez ou outra com todos nós, né? Às vezes a gente está pensando numa coisa e logo em seguida vem a resposta, ou a gente está com uma dúvida. E agora vindo para cá, eu saindo de Nova Iguaçu, todo mundo pensa que é um condado, mas não, é grande. E as pessoas que nascem lá, geralmente, quando vão trabalhar, trabalham em outros lugares. E aí, eu passei numa determinada rua, me lembrei de um menino que estudou com a minha irmã, que ele era muito engraçado, e ri de uma coisa que ele falou uma época dessas na internet. Eu subindo o viaduto, vem esse menino na outra direção. Eu falei, meu Deus, caramba. O que eu estou querendo dizer? Que nós sofremos influência desse mundo espiritual o tempo todo. Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. No momento que a gente se põe a rezar, a meditar,
né? Quando a gente abre o Evangelho por acaso e vem lá justamente o que a gente precisa ouvir, isso nos dá a certeza dessas relações. Quando na Bíblia se fala da comunicação dos mortos, a igreja proíbe a comunicação nos mortos, ela não recomenda, mas ela não nega. Antigamente se falava da necromancia, né? Até a época de Jesus havia uma outra pessoa que difundia a ideia, chamada Simão o Mago, e ele foi justamente acusado por pessoas da época de bruxaria e tal. O que eu quero dizer com isso? Que essa natureza espiritual é inerente à humanidade. Isso está presente há muito tempo e sempre esteve. Mais à frente eu trago uma reflexão que eu queria ler para vocês, né, porque quis fazer uns recortes do Livro dos Espíritos, para a gente ver que todas as respostas e tudo que o Kardec foi fazendo e foi aprimorando, ele deixou um resumo pedagógico muito bem feito, por assim dizer, de tanto da lei moral quanto da parte científica, né, da natureza. E é isso, essa é a novidade que o Espiritismo traz. Nunca antes se havia tido tanta clareza e tanto entendimento e tantas ferramentas e tanto sentido antes esse mundo, o quanto ele é próximo de nós. Porque antigamente tinha-se a ideia de céu e inferno como se fosse algo muito distante da gente. Ainda que os povos já tivessem a ideia de uma vida eterna, mas era algo distante. E o que o Espiritismo traz para a gente? O que é a vida eterna para o Espiritismo? É a vida que o Espírito vive quando não está encarnado. Isso é muito próximo de nós, né? O Espiritismo vem e mata a morte. Então, assim, esse foi o trabalho do Kardec. E, continuando, no Livro dos Médiuns, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, onde são estudadas essas leis morais e a aplicação dessa moral evangélica do Cristo, mas não de uma maneira cega, né? A gente vai entender a ferramenta da prece, da prática da caridade, não barganhando coisas ou outra, como se fazia, né? Antigamente se barganhava um lugar no céu, um cargo eclesiástico, se barganhava a remissão dos pecados, bem como num começo anterior a isso, o que eram todos aqueles deuses, né? Porque a sociedade era politeísta, ou seja, acreditava na existência de vários deuses. Os primeiros que vão ser monoteístas, o primeiro povo a acreditar num só Deus, vem a ser os judeus. Mas os povos politeístas, o que eles faziam com a oferenda, né, às divindades e aos deuses? Era justamente barganhar coisas que eles desejavam, que achavam que mereciam. Então, na aplicação da moral do Cristo, a gente vai ver que isso não faz sentido nenhum, né? O Espiritismo traz a fé de uma maneira raciocinada, sem intermediários, sem essa barganha, sem a necessidade de aprisionamento de ideias. Eu tenho liberdade para perguntar, eu tenho liberdade para questionar, não existe hierarquia sacerdotal. Então, são essas novidades que o Espiritismo traz enquanto sociedade. No segmento do Livro dos Espíritos vem o céu e o inferno, que traz para a gente a parte das esperanças e consolações. Nessa parte, nesse livro, são estudados
os problemas referentes às penas e os gozos, tanto terrenos quanto futuros, né? Neles são debatidos dogmas como a ressurreição da carne, o purgatório, o inferno, o paraíso. E, dando seguimento a esse, ao céu e inferno, vem a Gênese, que trata dos problemas da origem e da evolução física da Terra. Ao mesmo tempo que questiona a parte da formação, tem essa questão do desenvolvimento terreno e algumas passagens que a gente vê ali na Bíblia, como a parte do Apocalipse, Kardec vem explicar. Eu estou aqui falando, mas obviamente eu não tenho conhecimento de todas elas. E seria inocência nossa pensar que o Espiritismo se resume ao Pentateuco. O Espiritismo abrange o Pentateuco e tudo o que veio antes. Ele dá sentido e explica, ele não veio desdizer o trabalho que havia sido feito, não. Ele veio complementar, ele veio organizar. Quando eu falo sintetizar, é no sentido de organizar toda essa ideia para a humanidade, facilitar a compreensão do homem, porque antigamente a religiosidade era temida, né? O Deus que os homens conheciam era mais um Deus do Antigo Testamento, um Deus que punia, que castigava, que tomava, que destruía. E a gente vai hoje entender o Deus que o Cristo traz para a gente. Um Deus amigo, um Deus próximo, onipresente, onipotente, que a gente acessa a todo tempo, né? E então, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes principais. Primeira são as causas primárias, né, os conceitos da criação de Deus, da criação do universo e os elementos fundamentais da vida espiritual. O Livro dos Espíritos tem uma introdução e a primeira pergunta, né, naquela parte primeira tem, o que é Deus? O que pode-se entender por infinito? Pode-se dizer que Deus é infinito? São essas perguntas que Kardec começa fazendo aos espíritos. Num segundo momento, tem o mundo dos espíritos, né, que trata da progressão espiritual, da composição desses mundos. Eu, particularmente, acho, e eu, por exemplo, frequento um centro espírita na Barra, que é mais próximo para mim. Vou lá apenas como ouvinte, nunca falei, ninguém me conhece, e eu acho que, por exemplo, essa questão da parte de progressão dos mundos, isso cabe mais a gente estudar nos grupos de estudo que as casas espíritas oferecem. Agora, enquanto palestra, eu imagino que todos nós chegamos aqui com uma vontade de sairmos consolados, de sairmos melhores, de sairmos mais apaziguados, mais pacificados. Ainda que muitos de nós, num primeiro momento, venhamos pelo passe, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai frequentando as palestras públicas, a gente vai entendendo a ferramenta, né? Se fala muito que a doutrina espírita é uma doutrina de consolação por isso, porque nos faz entender, nos explica a dor e o sofrimento de uma maneira que nenhuma outra doutrina o fez. Então, eu acho que essa parte, principalmente do mundo dos espíritos, isso é uma coisa que a gente tem que estudar. E isso não se estuda em uma palestra pública, né? Se estuda num grupo dos espíritos. Num grupo de estudos. A terceira parte vem a ser as leis morais, né? Que são as leis do progresso, porque também vamos ser ensinados. Se a gente assim pensar, uns vão falar que Deus, por exemplo, deixou a sua lei
em hebraico, né? Lá na Torá. Os judeus vão falar que Deus deixou a lei dele toda escrita na Torá em hebraico. Os muçulmanos vão falar, não, Deus deixou a sua lei escrita em árabe, lá no Alcorão. Não, aí vem os hindus e dizem, não, Deus deixou a sua lei escrita em sânscrito, né, lá no Bhagavad Gita. Aí os católicos vão virar e falar assim, não, Deus deixou a sua lei tanto no hebraico quanto no grego, porque a Bíblia inicialmente tinha escritos tanto no grego quanto no hebraico. O que o Espiritismo traz para a gente? Deus não deixou um livro pronto. Deus escreveu as suas leis aqui, na consciência do homem. Quando o Espiritismo traz isso para a gente, ele nos dá o que? A universalização da presença de Deus. Então, eu sei que hoje eu fui criado à imagem e semelhança e que as leis dele estão aqui. É por isso que hoje eu sei, né, conforme vou me aprimorando, o que é certo ou não fazer sem ter contato com nada, sem saber muitas das vezes ler. Mas eu tenho, num primeiro momento é instinto, mais depurado é sentimento. No terceiro nível é o quê? É amor. Então o Espiritismo não implica que eu leia, como é que eu posso dizer? Não tenho exclusividade de nenhuma coisa para dizer que eu conheço ou não a Deus. Aquele que ama, Deus é amor, já dizia na Epístola de João. Aquele que diz que ama e não conhece a Deus, está mentindo, porque Deus é amor. A quarta parte são as esperanças e consolações, que fala a parte do que eu falei, que traz para a gente a parte do que eu falei, que é o papel do Espiritismo na parte do sofrimento humano e da vida após a morte. Quantos são os exemplos de pessoas que chegam ao Espiritismo na busca dessa consolação, da perda de entes queridos, desesperados por não encontrarem saída, muitas das vezes pensando em suicídio, e aí encontram no Espiritismo a resposta que procuravam. Ah, olha só, mas se você der fim à própria vida, do outro lado, você não vai acabar com o seu sofrimento. Muito pelo contrário, você vai aumentar o seu sofrimento. Uma vez me falaram assim, é muito ruim essa ideia do espírita que está sempre pagando por alguma coisa, que está sempre sofrendo. Isso não faz sentido. Aí eu falei assim, mas quem te disse que é isso? Diferentemente do que você está falando, é a resposta, muitas das vezes, é a resposta que eu tenho no passado para uma coisa que eu estou sofrendo hoje. Da mesma maneira, qual é a resposta que você tem, se Deus é justo e misericordioso, para uma criança que nasce sem nada ter feito na vida atual, nasce muitas vezes anencéfala, cega, pessoas que nascem desprovidas de saúde, incapacitadas fisicamente. Você acha que cabe a resposta é um mistério da fé? Não. Porque a reencarnação
reencarnação, né, a gente fala que o único dogma que o Espiritismo tem é a reencarnação, e o fatalismo que o Espiritismo traz é que sabemos que vamos morrer e renascer, é a única resposta que a gente encontra para essas penas que as pessoas passam, para essas tidas como injustiças. Outro dia eu vi o Rossandro Klinger falando que ele é, como psicólogo, ele é chamado muitas das vezes para dar palestras nos grupos jovens lá de Campina Grande. E num desses grupos, era um grupo da igreja, e eles ficaram debatendo durante muito tempo a respeito da vida de um jovem que estava naquele grupo e que ele estava ali porque ele não encontrava resposta e consolo para o que havia acontecido em sua vida, porque ele, se dirigindo um dia de uma cidade para Campina Grande, com a esposa, a sua filha bebê e a sua outra filha do casamento, sofre um acidente automobilístico e ele é o único que sobrevive. E ele não entendia por que ele tinha sobrevivido e as mulheres de sua vida haviam morrido. E a assembleia ali que debatia ficava falando, meu Deus, como que pode? E a única coisa que vai consolar a gente é a gente saber que há um porquê. Às vezes os desígnios de Deus são difíceis da gente compreender no estágio que nós estamos. Mas o Espiritismo traz para a gente todas essas respostas. Porque se não está na causa atual, se a gente não vê nada, isso provavelmente é uma consequência de escolhas do passado. Não de punição de Deus, mas sim do caminho que muitas vezes toma o próprio homem. E nesse trabalho do Kardec, há algumas figuras que foram importantes, que ajudaram nessa divulgação do Espiritismo. A gente ouve muito falar do Camille Flammarion, que foi um astrônomo da época, um astrônomo francês, e ele demonstrou um interesse muito grande por esses temas espirituais e científicos, e tinha essa interface com o Kardec. A gente também sabe, após a morte do Kardec, é muito difundida a ideia de que o Leon Denis foi a pessoa que mais foi responsável por divulgar o Espiritismo. Ele desenvolveu as ideias apresentadas no Livro dos Espíritos e escreveu também várias obras para esclarecer e expandir o trabalho que havia sido iniciado pelo Kardec. E aí tem Gabriel Delane, tem uma pessoa, uma mulher que eu me esqueci. E a título de curiosidade, que eu não sabia, uma outra figura notável foi o criador do Sherlock Holmes, que havia perdido seu filho na Primeira Guerra Mundial, e aí ele passa a ser, o nome dele era Arthur Doyle, não me lembro, Doyle, que ele passa a defender ferozmente o Espiritismo, e as ideias espiritualistas. Nós vamos entender a diferença já, após a morte do filho dele, porque é o único que explicava e que acalentava a dor que ele estava sentindo. E conforme eu falei, o espiritualismo é uma doutrina filosófica que admite a existência da alma e de Deus, diferentemente do materialismo, que só admite a matéria. Segundo o materialismo, o ser humano, só haveria no ser humano só haveria o corpo físico, e o universo é formado pelo acaso. E tudo nele é explicado pelas ciências exatas, da física, da química, da matemática.
E é engraçado que se a gente para e pega um trabalho, por exemplo, e aqui eu não tenho a menor pretensão e nem tenho conhecimento de fazer isso, mas se a gente pega um trabalho, sei lá, do Einstein e vê alguma obra do Flammarion, na própria literatura do Chico, né, de um livro chamado Evolução em Dois Mundos, a gente vê já a presença dessa noção de partículas, de química quântica, para a gente ver o quanto, por isso que a gente vai ver também, quando que se fala do espiritismo, de ser entrelaçado à ciência, porque vai explicar para a gente as coisas de maneira racional. Por exemplo, a gente sabe que a partir da morte do corpo, o corpo entra em decomposição. Não é possível mais se reunir partículas, né? Todo mundo sabe isso e a ciência vem comprovar isso. Então, a gente já vê que essa parte da ressurreição, e aqui eu não estou negando a ressurreição de Jesus, não, mas eu estou falando que a ressurreição humana, né, o dia que todos nós iremos ressuscitar, e aí não importa se é um corpo glorioso ou não, como fala Paulo, mas o corpo tal qual, de carne e osso, a ciência já comprovou que é impossível. E o próprio Kardec fala, olha, fique sempre, né, com a ciência. E então, toda doutrina que admite a existência da alma e do espírito, ela é espiritualista. O espiritismo também é espiritualista, mas nem toda doutrina ou religião espiritualista é espírita. O espiritismo é a doutrina codificada pelo Kardec, né, que acredita na tríplice do homem, espírito, perispírito, corpo, na sobrevivência do espírito, né, na responsabilidade individual do espírito e do indivíduo, a comunicação mediúnica e principalmente a crença, conforme eu falei, da reencarnação. A gente também vai aprender que o espírito, ele não retrocede, ele pode estagnar no momento que ele se encontra, retroceder jamais. E o Kardec, né, fala tinha uma frase atribuída para ele, atribuída a ele, que é muito interessante, que diz: nascer, viver, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, sem cessar, né? Tal é a lei. E então, ele, além do Pentateuco, ele também tinha um trabalho na Revista Espírita e escreveu algumas outras obras póstumas, e um livro fininho, muito interessante, chamado O que é o Espiritismo. Nesse livro, ele começa, ele traz 3 debates, ele explica o que é o Espiritismo e traz debates entre ele e um cético, ele e um padre, e ele e uma outra pessoa, um outro caractere nesse sentido, questionando o espiritismo. Porque o Kardec, na época que lança o Livro dos Espíritos, ele era acusado de que o espiritismo não era original, que ele não estava trazendo nada de novo, que a reencarnação já existia, com que o próprio Kardec explica no Livro dos Espíritos, que é a parte que eu queria ler para vocês. Está na introdução do Livro dos Espíritos e diz assim: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. E aí, mais adiante, no capítulo 5, no item 222, ele diz assim: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras, ou seja, era a ideia da mente em psicose,
que era a crença que os gregos traziam, os egípcios da transmutação da alma, da alma do indivíduo para um outro ser, seja um ser vivo ou não. Se a gente for entender e estudar um pouco os egípcios, eles embalsamavam os corpos dos gatos, os próprios corpos, os outros animais, porque eles acreditavam que no mundo que eles viveriam após a morte, ou eles reencarnariam como animais, ou eles reencarnariam como no próprio corpo tal qual eles eram conhecidos. Então, eles embalsamavam todas aquelas coisas. E aí o Kardec continua. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, que foi essa situação que eu comentei, como se sabe, não foi o autor do sistema da mente em psicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que tinham desde os tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar aceita pelos homens mais eminentes. E então, nesse livro, que é o Espiritismo, ele explica o porquê desse nome, Espiritismo, que foi, como eu falei, para coisas novas, termos novos, e ele também diz que o Espiritismo, ele é ao mesmo tempo uma ciência da observação e uma doutrina filosófica. Uma ciência porque explica a origem, a natureza e o destino dos espíritos. E filosofia por quê? Porque analisa e explica as consequências morais da relação dos espíritos com o mundo físico, ou seja, com o mundo corporal. Então, a gente vê, né, que o espiritismo ainda encontra desafios de aceitação. Alguns falam assim, mas essa ideia só foi aceita no Brasil, porque na França mesmo ele quase não é difundido. E aí a gente tem, felizmente, vários trabalhos, né, conforme o livro do Humberto de Campos, uma obra psicografada por Chico Xavier, que explica a importância do Brasil nesse contexto, nesse trabalho, né, que é o Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e dentro da própria comunidade, obviamente, onde tem homens, haverá debates e haverá questionamentos. Uma vez me perguntaram assim, mas como é que você acredita que um professor tal recebia mensagens quem te garante que não era coisa da cabeça dele? E aí é a mesma coisa que eu respondi a ele. A fé, gente, é o quê? É a certeza na incerteza. Hoje, conforme a gente falou de alguns missionários, a gente vai ver que o Kardec também é um missionário, enviado por Jesus, enviado pelos espíritos superiores, com a ajuda dos espíritos superiores, para libertar o homem de si mesmo, da escravidão que o homem passa por todas as paixões humanas. O espiritismo não vai ser a religião do futuro, até porque, por isso que a gente fala muito em doutrina, mas sim vai ser o futuro das religiões. Se a gente for parar para pensar, há pinceladas de espiritismo em todo o mundo. Não é exclusividade, a mediunidade não é uma exclusividade do espiritismo. Você vai ver isso em todas as religiões. Você vai ver isso do outro lado do mundo. O próprio Oriente, ele é reencarnacionista. A maioria daqueles povos milenares acreditam na continuidade da vida física, da vida física para a vida espiritual. Mas o que o Allan Kardec faz é criar um campo
inspiração, né, de consolação para esses temas que tocam profundamente a existência humana, que permeiam por toda a existência humana. E aí, para a gente fechar, que já está dando a hora, eu separei uma pergunta que é a minha favorita do Livro dos Espíritos, das que eu li, obviamente, né, e eu não tenho todas de cabeça, que é a pergunta 982, e eu deixo ela para nós sairmos daqui e refletirmos. E diz assim: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Os espíritos respondem: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Então, a mensagem que eu deixo para a gente, em comemoração dos 167 anos do Livro dos Espíritos, é essa: que a gente possa fazer o bem sem olhar a quem, sempre e qualquer que seja o caminho que sigamos. Muita paz. Obrigada pelo estudo, Maria Tereza, que você trouxe para a gente. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médios que se coloquem. Elaine, você pode direcionar o passe, por favor? Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, o médico das nossas almas. Que possamos, Senhor, nesse momento, receber os fluidos que viemos buscar na Tua casa, para o nosso refazimento do nosso corpo físico, refazimento do nosso espírito. Que possamos, através desses médiuns, que nesse momento nos doam um amor, que possamos, Senhor, elevar os nossos pensamentos aos nossos guias espirituais, pedindo, Senhor, fica conosco nesse momento. Que seja em nome de Jesus, Senhor, que possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 159, a quem segues. Emmanuel, na lição de hoje, ele vai nos trazer que Jesus é o padrão, é o modelo, é a referência que nos foi dado aqui na Terra. Jesus, como sabemos, já atingiu a categoria mais elevada na progressão espiritual, que é de espírito puro. Assim, tudo que nós lemos, ouvimos, devemos fazer a comparação se está de acordo com os atributos, com as qualidades, a maneira de agir de Jesus. Se essa matéria, se essa orientação estiver de acordo, nós devemos acolhê-la, levar em consideração. Caso contrário, a gente deve descartar. Kardec, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: vede Jesus.
E em nota, essa pergunta ela tem uma nota, Kardec vem trazendo o seguinte, que Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Nós, a todo momento, recebemos informações materialistas, né, de que só existe essa vida, que devemos fazer tudo. E essas informações, elas vêm tanto dos espíritos desencarnados, como também pelos encarnados. E elas tentam nos afastar da moralidade, da nossa reforma íntima, do nosso progresso espiritual. Mas se nós estivermos ligados ao Cristo, vamos conseguir distinguir o que está contrário à sua lei e o que está de acordo. Então, temos que estreitar a nossa relação com Jesus, que vai nos acolher, nos orientar, nos auxiliar, nos dar a força necessária para o nosso progresso espiritual. Manter o pensamento em Cristo para não desviarmos do nosso caminho, mantendo o compromisso com a nossa consciência, resistindo assim às tentações do mundo. E, irmãos, pelo que o Emmanuel nos trouxe, né, nós temos que raciocinar em cada informação que nós recebemos e verificar se aquela informação, aquela orientação, aquela doutrina nova, aquela atualização doutrinária é válida ou não. Nós temos que compará-la sempre com Jesus e o Evangelho, que nos trazem o caminho do progresso, do nosso progresso espiritual. Eu vou passar agora a mensagem do plano espiritual. Paz a todos os irmãos. Caminhemos juntos na seara do Cristo, na certeza de que somos todos irmãos e unidos podemos fazer o melhor. Juntos não desistiremos. Não vamos esquecer que somos todos encarnados e desencarnados, filhos de Deus, Pai de amor e de misericórdia. Todos estão em crescimento moral e intelectual. Todos são capazes de progredir. Todos estão em um mesmo caminho rumo a Jesus. Caminho este que os levará até o Pai de puro amor. Lembrando que todos são passageiros no mundo dos encarnados, onde passarão um bom tempo para se quitarem com a lei divina. Um dia retornarão à pátria celestial. Faça por onde serem abraçados ao se verem livres do peso do corpo carnal. Sabemos que são colocados nessa matéria pesada não para estacionarem, mas para crescerem como almas, como homens cristãos, que às vezes, sem prestar atenção nos chamados divinos, caem lamentavelmente desacreditados do Pai e até do meigo nazareno, amaldiçoados pelos seus atos, por usarem erradamente o seu livre-arbítrio, sendo arrastados para a lama com a sua própria consciência. Consciência esta que lhes dará anos de dores e angústias.
Sejam vigilantes em preces, para que não venham a passar por tais arrastamentos de consciência. Vivam no mundo e não sejam do mundo, já que são irmãos e filhos do Pai de amor. Tenham na consciência a certeza de que há alguém designado a cuidar de vocês, e esse foi orientado e não os abandonará. Cristo, sem pecados, foi arrastado e crucificado, quiçá por alguns de nós, por trazer os ensinamentos do Pai, por combater o mal que já existia entre os homens. E ele, mesmo assim, seguiu livre com a sua consciência, e hoje é o responsável por todos nós, e em seus ensinamentos propaga que somos todos irmãos. Vide o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 3. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, pois somente Deus no céu é o seu Pai. Palavras do Mestre Jesus. Paz a todos vocês, um guia e irmão, trabalhador do Cristo. Gratos estamos, Senhor, por termos conseguido chegar à Tua casa, escutarmos os Teus ensinamentos e pedimos, Senhor, que possamos voltar aos nossos lares em paz e lá chegando, possamos continuar nessa vibração de paz e de harmonia que levamos da Tua casa. Te pedimos, Senhor, pelos dirigentes da nossa casa, do plano físico e do plano espiritual. Te pedimos pelos trabalhadores da nossa casa, pelos frequentadores, pelo nosso bairro, pela nossa cidade e também, Senhor, pelo nosso planeta. Que possamos estar em oração, pedindo ao Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, pela paz no nosso planeta. Que seja assim, Senhor, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso querido altivo e todos esses nossos irmãos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa. Te pedimos, Senhor, fica conosco, por muito ainda precisamos de Ti. E te pedimos assim, Senhor, também a permissão para darmos por encerrada o estudo, trabalho da nossa casa na noite de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.